Alô pessoal, vamos para o resumo da semana de 25 a 31 de janeiro de 2021. Primeiro post, George Harrison compondo com Bob Dylan. Quando os Beatles se encaminhavam para a separação, em 1970, George Harrison estava preparado. Nos últimos anos dos Beatles, ele ficava sentado enquanto seus colegas de banda ignoravam uma música sua após a outra. Em Let It Be, em que George tinha duas canções bem curtas, ele parecia ter parado de tentar. Durante as sessões de Get Back ou Let It Be, 1969, George apresentou It's a Pity, I'll Think My Past e Hear Me Lord para seus colegas Beatles, mas eles não estavam interessados o suficiente nessas faixas para colocá-las em um álbum. Então, o que o George sempre buscou compor e acabou fazendo várias músicas, né? Aí ele comentou, é por isso que I'll Think My Past tinha tantas músicas, porque era como se eu tivesse tido prisão de ventre, disse George em uma entrevista de 1977 à revista Crawdad. E a música que começa o álbum é uma conscrita com Bob Dylan. Depois do trabalho árduo que foi gravado, a gravação do álbum branco, George passou algum tempo nos Estados Unidos. Ele diz que se divertiu muito tocando com outros músicos, incluindo Dylan, por volta do Dia de Ação de Graça, em 1968. Esse foi o fim de um período difícil para Dylan. Eu estava com Bob e ele passou por um período de pescoço quebrado. Estava muito quieto, disse George a Crawdad. Ele mal disse uma palavra por alguns dias. Eventualmente as guitarras saíram e Dylan tocou um pouco. Foi quando ele interpretou para George I'll Throw It All Away. George não conseguia acreditar que Dylan estava escrevendo letras tão simples e diretas depois de deslumbrar os ouvintes com sua poesia por todos os anos. Merda, o que Dylan está fazendo? George se lembra de ter pensado, mas para isso foi ótimo para ele perceber sua própria paz e significou algo. Quando George pediu para que ele escrevesse algumas letras para ele, Dylan manteve simples e escreveu os primeiros versos, né, da música I Have You Anytime, a música que abre ao Think My Past. E o George falou que para ele era a música de destaque, porque era a música que ele tinha acabou escrevendo com Bob Dylan, já que o John e o Paul nenhuma vez queriam ajudá-lo, né? Bem, outro post foi eu vasculhando o Google e achei essa história interessante num grupo chamado Meet the Beat for Real, que são histórias contadas de fãs quando encontraram cada um dos Beatles, né? Tirou foto, história, quando encontrou e tal. Tem muitas coisas bem legais lá. E nessa eu achei assim bem incrível, uma história muito bonita sobre John e Yoko, escrita por Scott James para o Meet the Beat for Real. O post é: John e Yoko ajudaram uma família chinesa da miséria. Na década de 70, Barbara e Emily Ong, de São Mateus, ousaram apenas sussurrar sobre o homem que visitou um modesto duplex alugado pelas irmãs na Segunda Avenida. Nós nos referimos a ele como JL, para que as pessoas não soubessem de quem estavam falando, disse Barbara Ong. JL era John Lennon. Em uma época em que a vida de John Lennon era um frenesi de celebridades do rock, ele e sua esposa Yoko Ono fizeram um desvio dos holofotes para São Mateus, formando um vínculo improvável com os Ong, uma família de imigrantes chineses que durou anos. Os Lennons também salvaram a família da miséria. A história desse relacionamento veio à tona na véspera de que teria sido o 60º aniversário de Lennon. É um capítulo anteriormente não relato na biografia de uma figura pública cuja vida foi dissecada por décadas. As duas famílias se conheceram por volta de 1970, segundo as irmãs Ong, na época com 8 e 9 anos. A data exata é nebulosa,
suas memórias vistas pelas lentes da infância. O encontro da família são documentados por um tesouro de memorias, fotografias, tem lá as fotografias no blog, da postagem, lendo desenho rabiscas para as garotas, imagens que em outros lugares ficam nas galerias. Yan Ben-yong, o patriarca da família nascido em Xangai, era praticante da fitoterapia chinesa e acupuntura para limpeza e cura espiritual e física, um conceito novo nos Estados Unidos dos anos 70. M. acredita que um editor da revista Rolling Stone com sede em São Francisco se familiarizou com o trabalho de seu pai e espalhou a palavra na comunidade musical. Keith Moon, o baterista do The Who, veio para os tratamentos, e eventualmente também Lennon e Yoko. Os Lennon ficaram na casa de 2 quartos por vários dias, possivelmente 2 semanas. Eles nunca saíram de verdade, disse Barbara. Minha mãe preparava refeições para eles. Um dia o casal se aventurou no quintal para tomar um ar fresco e tal, e ficou mais por isso. Lennon chegou a brincar com as meninas tocando gaita e tocando no piano uma música, e ele disse para ele: essa é uma nova música que eu vou lançar em breve. Era Imagine. Pois bem, o pai, o seu Ong, um homem sobrenaturalmente feliz, que era alcoólatra e fumante, inveterável, que raramente consumia alimentos sólidos, morreu de insuficiência renal. E a esposa e as filhas dependiam do trabalho do pai. Com a morte do pai, ficaria difícil, então, de que elas iam viver. Pois bem, os Lennons ofereceram ajuda financeira, que Em disse que a família primeiro recusou, mas acabou aceitando. O apoio veio uma grande diferença em nossas vidas, disse. Os cheques, às vezes de milhares de dólares, foram enviados por anos, até que as meninas atingissem a idade adulta. Quando o Sr. Ong faleceu, ele deixou 2 filhas para cuidar de si mesmas, disse Yoko em um comunicado por escrito. John e eu decidimos ajudá-los para garantir que sobrevivessem, tivessem uma casa e comida para comer, de oportunidade como toda criança merece. E durante anos, a família, o John e Yoko, sustentaram as 2 meninas até fase adulta, salvando-os da miséria com a morte do pai. Grande história, realmente bonita história. Outro post, John Lennon quase se recusou a ajudar George Harrison com uma música. Em 1966, George Harrison estava trabalhando em algumas composições quando pediu uma ajuda ao John em uma música. Como eu já tinha falado no outro post, isso é para mostrar o que eu estava dizendo no primeiro, Na entrevista para a revista Playboy em 1980, Lennon explicou como quase recusou ajudar seu amigo. A música em questão era Taxman, uma música baseada no fato de a banda ter que pagar muitos impostos depois de finalmente ganhar algum dinheiro. O John falando: lembro-me do dia em que ele ligou para pedir ajuda na Taxman. Uma das suas primeiras canções, disse John numa entrevista. Eu acrescentei algumas frases curtas para ajudar na música, porque foi isso que ele pediu. Aí Lennon acrescentou: ele veio até mim porque não podia pedir ao povo, porque o povo não queria ajudar naquele período. Eu não queria fazer isso. Bem, pensei: não me diga que eu tenho que trabalhar nas coisas do George, basta fazer as minhas e as do Paul. Mas porque eu o amava e não queria machucá-lo, quando ele ligou naquela tarde, eu disse: você vai me ajudar com essa música? Eu meio que mordi minha língua e disse: ok. Explicando por que ele estava tão relutante, Lennon concluiu: era John e Paul por tanto tempo. Ele foi deixado de fora porque George não tinha sido um compositor até então. Porque ele já alegava que as primeiras músicas eram fracas. Embora faça sentido para Lennon relutar em escrever ainda mais músicas para a banda, ele também ajudou a escrever algumas músicas incríveis com um amigo. Isso é para mostrar, como
eles não estavam muito afim, por isso que o George teve a chance de compor lá com Bob Dylan, né? E George se tornou um grande compositor, não é à toa que a música mais escutada, nos serviços de streaming é Here Comes the Sun. Então, deu George no final. Bem, é isso aí, pessoal. O resumo da semana é esse, as notícias. Mais informações vocês podem consultar o Diário dos Beatles. Só botar Diário dos Beatles no Google, você vai achar lá a página. Ou no Facebook, ou no Twitter, ou no Instagram, onde eu posto algumas fotos, algumas informações sobre fotos, alguns pedaços de vídeos. O que eu posso, já que o Instagram está me limitando muito para fazer as coisas lá. Então, as informações estão todas lá, ok? Abraço a todos.